Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e também sou especialista da parte digestiva. Eu vou falar hoje de um assunto muito frequente. Eu garanto que pelo menos alguma vez na vida ou algumas vezes na vida, você que está me assistindo já teve algum destes sintomas, que eu vou usar o termo que os pacientes usam: queimação, azia e refluxo. Esses sintomas digestivos ou sintomas dispépticos, que nós poderíamos chamar, eles fazem parte de uma patologia que tem um nome: doença do refluxo gastroesofágico. Repetindo, doença do refluxo gastroesofágico. Logo eu vou explicar de maneira bem simples e bem fácil de entendimento o que é essa doença do refluxo. Mas apenas para poder facilitar, eu gostaria de citar algumas coisas bem básicas. Primeiro, uma coisa anatômica. Quando nós comemos um alimento, ele desce pela boca, alcança o esôfago, que fica no tórax, no nosso peito, e depois ele passa para a parte superior do abdômen, na barriga, e ele desemboca o esôfago no estômago. E existe um esfíncter, uma válvula que fecha e que abre para o alimento passar e para os fluidos passar, que fica bem na parte final do esôfago e no iniciozinho do estômago. Essa válvula se chama cárdia. Nós vamos logo falar sobre a cárdia. É ela que é responsável por manter fechado e fazer com que o alimento não volte do estômago para o esôfago, ou com que os sucos gástricos não retornem do estômago para o esôfago. Outro conceito importante no início desse vídeo é nós entendermos o que é pH. pH fala de acidez ou fala de alcalinidade, algo que é ácido, algo que é básico. Para vocês mais ou menos entender, tudo que vocês lerem em rótulo de água ou de refrigerante ou algum líquido que fala de um pH neutro, pH neutro tem que ser acima de 7. Para ser mais preciso, acima de 7.2 ou 7.3 é considerado básico, alcalino. E abaixo do 7 é considerado um líquido, um fluido ácido. Só para ter uma noção, a nossa saliva, o pH dela é 6.8, ou seja, ela é levemente ácida. E o suco gástrico, que é formado por ácido clorídrico, por pepsina, por sais biliares que vêm da bile e refluem para o estômago, tem um pH de 2.5. Preste atenção, 2.5 é muito ácido. Ou seja, o suco do estômago, o líquido que é produzido no estômago, ele é muito ácido. E tudo que é ácido, ele tem um poder de corrosão, de corroer, de machucar o tapete do estômago, do esôfago ou da mucosa, como que é o termo técnico que nós especialistas falamos. Então a doença do refluxo gastroesofágico nada mais é aquelas pessoas que têm um retorno desse suco do estômago para o esôfago. E isso aí acontece de maneira frequente e em grande quantidade. Aí nós colocamos a pessoa na categoria de doença do refluxo gastroesofágico, porque vai voltar um líquido muito ácido do estômago que vai voltar para o esôfago. E na verdade esse líquido deveria descer em direção ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e ser lançado em direção ao intestino grosso e formar o bolo fecal. Os principais sintomas das pessoas que têm a doença do refluxo gastroesofágico são o seguinte: queimação, ou o termo certo, pirose. Muitas pessoas usam o termo azia, mas na verdade azia refere-se à dor no estômago, na parte bem superior, que a população leiga diz uma dor na boca do estômago. Isso é azia. E todo mundo usa o termo azia como queimação. Até médicos que não são da área usam, mas o termo correto é pirose, que é queimação, azia, que é dor na parte superior do esôfago. Outro sintoma da doença do refluxo é regurgitação. Você sente que parece que o alimento volta até a boca. Você parece que você tem um gosto amargo na sua boca, como se voltasse a comida ou o ácido viesse até a sua boca. Outras pessoas referem-se que tem uma sensação de que parece que tem algo trancado
Até os pacientes, doutor, parece que tem uma bola trancada que sobe, que desce. Isso tem um termo médico que chama-se globus. É essa sensação de que parece que tem algo que no esôfago que não está deixando fazer a digestão muito clara. Outro sintoma de doença do refluxo é que você come e parece que está logo cheio. Comeu pouco, notou que está com uma certa saciedade muito precoce. Esses são os sintomas mais comuns do refluxo. Mas também existem, e essa parte é muito interessante, sintomas causadas por refluxo e que não se manifestam como queimação ou como dor no estômago. E às vezes a pessoa fica pesquisando com vários médicos, com vários especialistas, e às vezes seu problema é refluxo. Por exemplo, tosse crônica. Tem muitos pacientes que chegam a mim que passaram por pneumologistas, por clínicos, investigaram seu pulmão, fizeram raio-x de tórax, tomografia e não descobriram nada. E muitas vezes a tosse crônica quer dizer uma tosse que não passa, a pessoa tem meses e anos dessa tosse, muitas vezes é refluxo. Está refluindo muito ácido do estômago, vindo para o esôfago, e isso também está chegando na via aérea. Outra coisa, asma. Pessoas que nunca tiveram asma e começam com crises asmáticas, desconfia de refluxo. Rouquidão. Pessoas que modificam a sua voz e às vezes examinam a laringe e não tem problema nenhum com as suas cordas vocais. Desconfie de refluxo. Pessoas que têm apneia do sono. Aquelas pessoas que estão dormindo e que falta o ar durante a noite e depois a pessoa começa a respirar de novo. Pense em doença do refluxo gastroesofágico. Pessoas com bronquite de repetição. Pessoas que têm desgaste do seu esmalte dentário, do dente, de maneira muito precoce. Pense no refluxo, porque o ácido pode chegar até a boca e começar a desgastar o esmalte dentário. E outra queixa bem frequente é dor torácica, dor no peito. Muitas pessoas às vezes procuram cardiologistas achando que estão com infarto ou estão com angina. E na verdade muitas vezes estão com uma quantidade muito grande desse suco gástrico refluindo, a famosa doença do refluxo gastroesofágico. E na verdade a dor no tórax é disso. E não é dor por causa cardíaca. Então fique muito atento a esses outros sintomas. E não pense apenas em queimação, em refluxo, regurgitação, dor no estômago ou pessoa que eructa muito. O termo popular, pessoa que arrota demais. Pense em refluxo. Apenas um outro detalhe, pessoal, importante de entender é assim, ó. Todos nós, mesmo pessoas que não têm essa doença, nós temos algum momento do dia que a cárdia, que é aquela válvula que separa o esôfago do estômago, ela dá uma relaxada. Acontece um refluxo fisiológico que é normal em todo mundo. Só que isso acontece poucas vezes durante o dia e também na noite. E a quantidade desse suco gástrico, ele é em pequena quantidade. Algumas pessoas têm algumas patologias associadas que facilitam a doença do refluxo gastroesofágico. Por exemplo, quem tem hérnia de hiato, que as pessoas têm um alargamento na musculatura, que é bem na onde o esôfago terminal, a parte final, passa para ir para o estômago, em vez de ser estreitadinho, é um pouco largo. Isso aí facilita o refluxo. Pessoas que têm problema de tireoide, hipotireoidismo, pouca quantidade de hormônio da tireoide, facilita ter refluxo. Pessoas que tomam anti-inflamatórios muito frequente, facilita ter refluxo. Pessoas que têm lúpus eritematoso sistêmico ou algumas doenças reumatológicas, alguns reumatismos, pode, por incrível que pareça, ter relação com o aumento do refluxo. E quais exames fazer para diagnosticar a doença do refluxo gastroesofágico? O primeiro e mais comum é a endoscopia. Endoscopia digestiva alta. Um exame rápido, feito com sedação, simples de fazer, para ver o grau de esofagite. Esofagite quer dizer inflamação no esôfago. Como está voltando o ácido do estômago para o esôfago, acaba queimando e tem que ver qual é o grau dessa esofagite. Para ver também se não tem gastrite, duodenite, se não tem algo que tem que ficar com o olho um pouco aberto, que chama-se esôfago de Barrett, que é na parte terminal do esôfago, acontece uma mudança do epitélio
por causa desse refluxo com maneira frequente, isso aí pode ter uma relação com câncer do esôfago. Tem que ficar de olho em relação a isso aí. A endoscopia é o que todo mundo pede. Só que existe alguns outros exames, eu vou citar mais dois, que são muito importantes. Um deles chama-se pH-metria. pH-metria é para dosar o pH do esôfago. Esse é um exame que não tem em muitos lugares, um exame que tem que ter alguns aparelhos específicos para fazer. É um dos exames que tem a melhor sensibilidade para você poder detectar se o seu esôfago está muito ácido e não deveria ser tão ácido como é o seu estômago. Então, como é um exame que talvez é um pouco caro, não é todo mundo que tem convênio, não é em todos os locais que tem disponibilidade da pH-metria, sabe como é que eu indico bem a pH-metria? Olha como é fácil de entender, até para médicos que estão nos assistindo. Pessoas que têm refluxo, estão fazendo o tratamento e não estão notando melhor. Fizeram endoscopia digestiva e não observaram a esofagite. Aí peça uma pH-metria para poder fazer uma investigação mais aprofundada. Como também existe a manometria esofágica. A manometria é para poder ver a pressão do esôfago, principalmente do esfíncter terminal, para ver se ele não está com uma pressão muito baixa, que está facilitando o refluxo gástrico. E tratamento? Tratamento tem alguns pilares. O deles, o mais conhecido, é o tratamento com remédios. Os mais comuns e que devem ser prescritos são os inibidores da bomba de próton. Quais são eles? Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansoprazol e alguns outros tantos, que alguns não temos ainda aqui no Brasil. Tá? A dose, quem vai lhe orientar é o seu médico. Tá? Tem doses de 10 miligramas, tem doses de 20, tem doses de 40 miligramas, depende do tipo de sal e de droga que vai ser utilizado. Só a dica que eu dou é a seguinte, para quem tem apenas sintomas esofágicos, queimação, azia, refluxo, o tratamento tem que ser no mínimo de 6 semanas. E para quem tem manifestações extraesofágicas, que é aquela tosse crônica, bronquite, rouquidão, no mínimo tem que ser 12 semanas, ou seja, 4 meses. Só que eu friso, tem um tempo pré-determinado para usar esses medicamentos. Por que é usado esse tempo? Para cicatrizar alguma lesão e para você poder mudar os seus hábitos para não precisar ficar usando esse medicamento para o resto da vida. Porque toda medicação usando por muito tempo pode trazer algum tipo de prejuízo, de efeito colateral para você. Então procure o seu médico e mantenha o acompanhamento em relação a isso. Outros medicamentos chamam-se procinéticos. Procinéticos são medicamentos que eles auxiliam com que o peristaltismo do esôfago seja um pouco mais acelerado e que faça esvaziar mais rapidamente o esôfago para o estômago e o estômago para o duodeno. Entre eles tem a bromoprida, domperidona, que só o seu médico vai lhe orientar a dose de usar e por quanto tempo utilizar, só que eu friso algo. Esses medicamentos não cicatrizam problemas no esôfago, eles só melhoram os sintomas. Pessoas, por exemplo, que têm náuseas por causa de refluxo, melhora. Pessoa que tem saciedade precoce, come um pouco, parece que está cheio, melhora, mas não para cicatrizar a esofagite. Agora vamos para os cuidados comportamentais, que é esse que você tem que começar logo para poder imaginar que você terá que ficar sem medicamento. Senão você vai ficar usando medicamento por um tempo muito prolongado. Primeira coisa, eleve a cabeceira da sua cama. Quantos centímetros? 15 centímetros. Não precisa mais que isso. Levante com um estradinho de madeira maciça ou com tijolos. Só que tem que elevar a cabeceira porque nós temos muito refluxo noturno. Então, para dificultar esse refluxo noturno. Segunda coisa, cuidado com alimentos que facilitam a produção de ácido no estômago. Cuidado com alimentos que fazem relaxar o esfíncter do esôfago e com isso facilita o refluxo de ácido. Vamos citá-los alguns? Frituras e comidas gordurosas e oleosas, com muito óleo, muita gordura. Isso aí facilita relaxar o esfíncter do esofágico inferior, a carne. Cuidado. Frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi. Os pacientes gostam muito de dizer para mim, mas doutor, não é fruta. É, mas para você não é interessante. Café preto por causa da cafeína. Chá preto. Cuidado com condimentos, muita pimenta, muito pimentão, muito pepino, linguiça, salame, salsichão, alho. Cuidado. Molho de tomate, extrato de tomate. Cuidado com bebidas gaseificadas, refrigerante.
água mineral com gás. Muito cuidado. Teria tantos outros, mas essa listinha aqui é uma listinha que se você cuidar ela, você já vai melhorar muito. Poderia também estar aqui muito, ó, chimarrão, alguns estados que tomam muito aqui no Rio Grande do Sul. Bebida de álcool não é nada interessante para quem tem doença do refluxo gastroesofágico. Pode piorar uma esofagite, uma gastrite, uma úlcera, uma erosão. Perca peso. Quando você perde peso, você diminui a pressão no seu abdômen, na sua barriga. E quando você tem menos pressão no abdômen, diminui a chance de refluxo. Coma menos quantidade. Pode comer várias vezes ao dia, mas pequena quantidade. Não tome líquidos enquanto você está comendo sólidos. Beba 15 minutos antes ou 15 minutos após. Pare de fumar quem fuma. Cuidado com alguns tipos de exercícios, tipo agachamento, abdominal, que você faz aumentar a pressão intraabdominal, e quem tem refluxo pode ser aumentado. Tá? E teria outros cuidados, mas esses são os mais importantes e mais simples de você fazer. E quando que se indica, para finalizar, cirurgia para refluxo? Antigamente, e nem tão antigamente assim, entre a década de 90 até 2000, 2002, e eu peguei muito essa fase quando eu trabalhava principalmente com a parte digestiva apenas. Depois, como eu fiquei só fazendo a parte da coloproctologia, eu larguei um pouco essa parte cirúrgica, da parte do estômago. Nós fazíamos muito cirurgia para refluxo. Qualquer refluxo um pouco mais severo, você fazia cirurgia de refluxo. Tem várias técnicas, a mais comum delas chama-se Nissen, que é a funduplicatura, que envolve o esôfago com o próprio estômago. Não vem ao caso agora na nossa aula. Mas a cirurgia só indica-se principalmente em dois casos. Aquelas pessoas que têm esofagite muito severa, esôfago de Barrett, esofagite severa que não está cicatrizando, ou pessoas com uma hérnia de hiato muito, muito volumosa. Aí indica-se fazer assim a cirurgia. Atente para os cuidados e não só para a medicação. E eu agradeço a atenção desse vídeo e até um próximo.